Olá pessoal, o vídeo de hoje do canal do YouTube Curte Mendonça tem por título Quando o narcisista envelhece. O que acontece e o que não acontece quando o narcisista envelhece, Dr. Curte? Ele fica do mesmo jeito? Ele melhora? Ele piora? O narcisista, ao envelhecer, amadurece? O narcisista, ao envelhecer, passa a ter consciência dos males que cometeu ao longo da vida? O narcisista que envelhece pode se converter? O narcisista que envelhece pode procurar a redenção? O narcisista que envelhece reconhece a sua disfunção? O narcisista que envelhece passa a ter remorso? O narcisista que envelhece pode vir a ser grato àqueles que não o abandonaram nesse momento de menos vigor físico e de mais vulnerabilidade? Além disso, além da resposta a essas 10 perguntas, quais, doutor Curte, os desfechos da personalidade narcisista maligna quando envelhece? Pessoal, bem-vindos de volta ao canal do YouTube Curte Mendonça. Estamos aqui com 18.600 inscritos. São apenas 88 vídeos. A partir deste 89 e talvez nos 89 e talvez 90, peço que vocês se inscrevam no canal, comentem, por favor, deem sugestões. Este canal tem salvado milhares de pessoas do desespero, da prisão e da morte. Isto é algo que eu faço com muita felicidade, divulgar estas sementes de conhecimento. A cada 1000 que eu jogo, uma vinga, mas é assim mesmo. Lembrando que eu sou médico neurocirurgião, sou também processualista civil, sou neuropsicanalista, sou especialista nas relações disfuncionais que envolvem uma mentalidade mal integrada, perturbadora, narcisista maligna. Autor deste livro que está aqui, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, que completa 4 anos como mais vendido na Amazon.com.br na categoria de abuso sexual. Eu vou dizer para vocês neste início umas respostas rapidamente a algumas críticas que eu tenho recebido aqui no canal
e avisar a vocês que estão aqui de boa fé para acompanhar mais esta caminhada do conhecimento. Quando o narcisista envelhece, que sejam bem-vindos, sim. Mas eu queria deixar aqui umas respostas às críticas. As críticas merecem resposta. Nós refletimos nas críticas, aproveitamos muitas delas, outras são sem propósito, paciência, o ser humano é assim mesmo. Aqueles que dizem que eu falo devagar demais nos vídeos, fica a lembrança de que se eu gravar o vídeo devagar demais, você tem a opção de acelerar. E se eu gravar rápido demais, fica mais complicado para as pessoas se darem ao trabalho de desacelerar. Eu falo devagar, explicado, até como modo de tentar segurar a transmissão do conhecimento, porque se minha fala fosse acompanhar a rapidez do meu pensamento, com certeza ninguém entenderia o que eu tento transmitir. Outros dizem que eu arrudeio demais para chegar no tema dos vídeos. Por exemplo, quando o narcisista envelhece, não seria mais fácil, Dr. Curto, o senhor dizer peipum, peipu, peipu, peipu? A essas pessoas que querem vídeos peipu, 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 tá cheio de canal aí. Uns de boa fé, outros canais nem tanto, em que as pessoas têm lá vídeos rasos como um pires e muitos de boa fé, claro, porque eu acho que os conteúdos eles se complementam. Só que tem um detalhe que eu sempre lembro: aquele capaz de aprofundar o conhecimento, ele também é capaz de resumir o ponto, que inclusive é o que eu costumo fazer. Eu enumero os pontos do vídeo, aprofundo e depois eu concluo respondendo ponto por ponto, de forma que quem pode o mais difícil, que é ter o conhecimento aprofundado, pode o mais fácil. Agora, o contrário não é verdadeiro. Muitas vezes as pessoas copiam e colam as coisas superficiais e são incapazes de resistir à crítica. Outras críticas dizem que eu transmito conhecimento demais nos meus vídeos, porque eu misturo muitos conhecimentos. Dr. Curto, o senhor mistura medicina com direito, com saúde mental, com mitologia greco-romana, judaico-cristã oriental. Pessoal, é até assim de nos deixar perplexo, porque eu já vi reclamarem de conhecimento de menos. Mas a pessoa reclamar de conhecimento demais é como diz a sabedoria antiga, de que não tem como você não ser atacado ou não ser odiado, fazendo o bem ou fazendo o mal. Porque se nós não temos conhecimento, somos ignorantes. Se nós, porque eu, com essa minha formação polímata, aliás, o maior diferencial do meu canal, e na hora de os pacientes me procurarem, esta minha formação polímata. Porque além de eu ter formação profissional em 4 grandes áreas, eu tenho formação cultural em trocentas outras áreas. E as pessoas que privam da minha proximidade e os pacientes têm acesso, sim, a mais de 500 referências bibliográficas. No meu livro eu só mencionei 80. Mas quem lê o livro vai ver que lá tem referências a mitos, a arquétipos, a autores, filósofos, mesmo sem citar o nome da maioria. Complementando esta introdução, eu quero lembrar que existe aquela corrente que tem permeado o conhecimento humano. Uma corrente defende a tese de que é possível sim chegar ao conhecimento através da razão pura. Por exemplo, tem muitos estudiosos e profissionais de saúde e saúde mental
que acham que através da razão pura eles podem passar a entender de tudo, opinar sobre tudo e explicar tudo. Isto é uma corrente. Já existe outra corrente que diz que o conhecimento do homem não vai além da sua experiência. Já existe uma corrente que foi inaugurada por Immanuel Kant, que inclusive a filosofia moral tem dois grandes divisores. Lá atrás, na Grécia antiga, Sócrates, e já nos últimos séculos, Immanuel Kant. Immanuel Kant diz que ele faz a crítica da razão pura, mostrando como a razão pura não pode abarcar tudo. E ele faz a crítica da razão prática, ou seja, de que só a experiência não é suficiente para que a pessoa abarque todo o conhecimento. Portanto, é preciso aliar a razão, o raciocínio puro com a experiência. Por que isso tem a ver? Porque tem muita gente que estuda a teoria e passa a achar que pode dar conta de tudo, sobretudo no campo de relações disfuncionais, que, pessoal, isso aqui é um inferno na Terra. Para a pessoa ter base para ensinar, desenredar outras pessoas, montar estratégias, ela pode estudar a teoria do mundo todo. Se não aliar a uma experiência muito extensa, e não é apenas experiência pessoal, é de interação, experiência pessoal, lidando também com casos multifacetários, as pessoas vão ficar capengas na hora de montar o seu arcabouço para ajudar. Isso porque tem muitas pessoas por aí ensinando sobre narcisismo maligno apenas baseadas no que leem. Obviamente que se você fizer colocá-la numa pressão de situações mais difíceis, ela não vai ter saída. Outros começam a querer ensinar para todo mundo a experiência que elas próprias passaram. Então essas pessoas cometem um erro indutivo. Elas passam a achar que toda a dinâmica narcisista é exatamente como a que ela viveu. Isso é um erro rudimentar científico, pessoal. Porque Dona Maria, que foi casada com seu José há 50 anos, Dona Maria não entende de casamento. Dona Maria entende de seu José. Mas Dona Maria se acha no direito de dar conselho de casamento para todo mundo. Então tá cheio de gente que tiveram relação disfuncional 1, 2, 3 e passam a querer colocar dentro dessa. Na filosofia nós usamos o leito de Procusto, quando a gente tenta encaixar dentro de um molde a todo custo, nem que a gente tenha que cortar coisas que não cabem nesse molde, ou esticar aquilo que não também se adequa ao molde para que caiba no leito de Procusto. Então, pessoal, isso é um ponto que eu queria aqui esclarecer, porque enxameiam críticas nesse sentido. Uma outra crítica que eu preciso responder nessa jornada, então, é importante porque nós estamos começando uma nova jornada, um novo roteiro muito importante. Aqueles que querem isso aqui, dessas críticas, e que não as agrada, fiquem à vontade. Peço que continuem aqueles que entenderam a mensagem. Uma outra crítica pessoal é de que, Dr. Curti, o senhor é muito pessimista. O senhor é duro demais nos seus vídeos. O senhor fala transmitindo como se fosse uma ideia horrorosa. Pessoal, isso é totalmente errado
na premissa e conclusão. Isso é uma falácia. O fato de eu transmitir aqui neste canal em que eu falo sobre estratégias médica, psicológica, jurídica e econômica de desenredamento do puro mal narcísico, porque só quem passou, só quem sofreu na pele o toque escaldante do puro mal, realmente é capaz de entender ou ter uma ideia do que eu falo. Aqueles que não passaram, mas também ninguém está imune. O fato de a pessoa não ter sido queimada não quer dizer que ela não venha a ser. Aí termina caindo no meu canal, lamentavelmente. Esse canal é para quem, como dizia já, eu não sou de nenhuma igreja. E aliás, eu faço a alusão à mitologia judaico-cristã, à mitologia greco-romana, à mitologia oriental. Eu não sou de nenhuma igreja porque eu não acredito no Deus que os homens criaram. Eu acredito no Deus que criou os homens. Portanto, apesar de eu fazer referência a 3 grandes pilares do conhecimento, que é a mitologia judaico-cristã, a mitologia greco-romana e a mitologia oriental, eu tenho para mim como referencial maior, para mim, não é para convencer ninguém, o cristianismo como referência axiológica e não como arcabouço de rituais. Então, eu não sou de nenhuma igreja, mas eu sou cristão. E as próprias lições da sabedoria dessas 3 grandes correntes nos falam que a vida do homem na Terra é uma guerra. Está lá em Jó. A primeira grande e nobre verdade do budismo é que a vida é sofrimento. Então, todas as grandes filosofias partem da seguinte realidade: o mundo é difícil, sim. E eu estou aqui neste canal para ensinar como lidar com a prevenção e o tratamento e a descontaminação do toque escaldante do puro mal, que são os narcisistas malignos, os seres perversos dissimulados que vivem entre nós, parecendo comigo e com você, mas que no lugar onde deveria existir um coração, há um buraco negro que suga tudo ao seu redor e distorce os conviventes íntimos. E eu curti, não tenho nada de pessimista, ao contrário, eu tenho uma imensa alegria de viver. O fato de eu dizer que o mundo é uma selva, e eu ensino para os meus pacientes nesses 10 anos, já são mais de 10 mil, atendimentos de apoio a vítimas de relações disfuncionais caóticas. Eu ensino o corte que dizem que sou pessimista. Eu ensino aos meus pacientes que chegam arrebentados: não desanime. Não vamos chorar o leite derramado. Vamos focar no que podemos fazer daqui para frente. Tá com medo? É muito amedrontador? Vamos trabalhar assim mesmo, porque onde está seu medo, aí está a nossa tarefa. Errou muito? Errou. Bem-vindo à natureza de ser humano. Eu também erro todos os dias. E errei trocentas vezes. E mesmo tentando acertar, eu vou errar de novo. Mas sabe o que? Prossiga. Se você se vê atravessando o inferno, não pare. Porque um pouco mais na frente pode aparecer uma fresta de luz. E o tempo traz muitas surpresas. Chorando triste, desolado, não pare. Eu digo para os meus pacientes, pessoal,
mesmo lidando com pessoas esfoladas, sequeladas, magoadas, feridas, eu digo, não pare. Não permita que o desencanto entorpeça o seu coração. Tenha consciência de que é devagarinho a trajetória da retomada. É uma tarefa de dia após dia. Você vai permitir que os perturbadores, essas pessoas que se alimentam de provocar drama e caos, destruam o seu trabalho e apaguem a sua esperança? Daqui para frente, vamos ensinar você, vamos ver se você aprende, eu digo para os meus pacientes, a criar um coxim para proteger o seu trabalho. O trabalho é seus projetos existenciais e a sua esperança. Errou? Errou. Nós montamos um planejamento estratégico, um gerenciamento de crises. Vamos recalcular a rota. Igual tá lá no GPS, recalculando. O que não se pode é parar, desistir, porque não há nada, mesmo a vida sendo uma selva, mesmo o mundo estando cercado de pessoas horrorosas, mas 90% das pessoas não são perversas, dissimuladas, não. Muitas são imaturas e outros sim são. Agora, é sério que você vai esperar que o mundo se converta num lugar iluminado para gozar de paz, serenidade, assertividade? É sério? Isso não vai ser possível. E eu mesmo, pessoal, lidando em contextos profissionais, médico, e que eu sou neurocirurgião, jurídico, eu sou processualista civil, militar. Eu sou o único neurocirurgião da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Sou do quadro de oficiais de saúde da Polícia Militar. Então eu sou militar, eu lido com o contexto militar. Eu lido com saúde mental. Então, nos contextos profissionais, eu vivo uma guerra todo dia. Eu tenho família. Onde há pessoas, há problemas. Eu tenho sequelas? Lógico. Mas eu só tenho a agradecer a vida, pessoal. A essas pessoas que dizem que eu sou pessimista, a minha resposta é que eu sou grato à vida. Porque mesmo sequelado, arrebentado, esfolado, em todas as situações em que eu fui exposto ao esmagamento, há um grupo, um pequeno de pessoas, uma rede de apoio que jamais me abandonou. Eu sou um privilegiado, pessoal. Então eu não sou pessimista, eu sou otimista. Porque nas situações de guerra passadas e presentes, eu sei com quem contar. São pessoas perfeitas, iluminadas? Não! Mas são pessoas honradas, que tomam partido. E é isso que eu ensino a meus pacientes. Aprenda a criar uma fortaleza própria. O prêmio principal é essa autoafirmação. Se aparecerem pessoas que venham somar, isso é um bônus. Você não pode viver na expectativa de que a vida venha premiá-lo com bônus. Eu fui premiado com vários bônus. Mesmo com as sequelas, eu continuo adiante. Me lembra muito Stephen Hawking, que na casa dos 20 descobriu que tinha esclerose lateral amiotrófica e foi paralisando. E sabia que ia morrer em poucos anos. Ainda assim, ele escolheu a física teórica para aproveitar até o último minuto aquilo que ele sabia que não ia ser tomado dele, o pensamento. E ele, que tinha recebido a notícia de que morreria em 3 anos, viveu décadas. Faleceu, nem lembro se com 70, 80 anos.
E já em idade avançada, mexendo um dedinho apenas, totalmente paralisado pela esclerose lateral amiotrófica, o entrevistador disse: mas o senhor, com toda essa dificuldade, e um homem... E olha que Stephen Hawking foi um gênio, produziu muito conhecimento científico. Disse: mas o senhor mantém um bom humor. Ele disse: é porque é o seguinte... eu tenho para mim a ideia de que, mesmo com as limitações e sequelas, nós temos que tocar a vida. Até para não nos tornarmos um fardo para aqueles que ficam do nosso lado, porque é muito ruim lidar com alguém que destila pessimismo, azedume e reclamação todos os dias. E eu acho que eu tenho me dado bem nessa empreitada, disse Stephen Hawking. Então eu procuro passar para os meus pacientes que mesmo frustrados, feridos, fracassados e sequelados, não desistam e mantenham foco naquilo que pode ser feito e deem menos peso ao que passou, porque o passado passou. Eu digo isso, inclusive, no meu livro. O nosso maior tesouro é o presente futuro. Porque o minuto da agora já passou em 60 segundos e virou passado. Antes, pessoal, de abordar as 10 perguntas iniciais que eu fiz no início desta nossa aula sobre quando o narcisista envelhece, e depois de respondermos a essas 10 perguntas que eu apresentei, eu pretendo, na continuidade do vídeo, explicar 9 desfechos principais que a mentalidade narcisista possui ao envelhecer. Os luminares que estudam o transtorno de personalidade narcisista costumam enumerar entre 3 e 5 finais para o narcisista que envelhece. Eu curto, juntando teoria e prática, consigo enumerar 9 desfechos e na outra parte do vídeo eu vou expor para vocês. Antes de responder as 10 perguntas, eu preciso explicar as premissas, para que essas respostas não caiam soltas, porque existe um alicerce, existe um fundamento. Aliás, eu inclusive escrevi no meu livro, e as pessoas repetem, porque eu escrevi isso no meu livro, que quando você entende a dinâmica da mentalidade narcisista, parece que todos os narcisistas nasceram com o mesmo manual de instruções. É verdade. Porque eles jogam os mesmos jogos psicológicos. Eles possuem a mesma finalidade existencial. Mas, do ponto de vista mais técnico, a explicação é que o alicerce que segura o edifício da posição narcisista maligna. Então existem uns fundamentos que seguram o prédio. O prédio eu chamo de construto. Este construto, que é o quê? O modo de agir, reagir e manejar a fachada e obter certos objetivos
Isso é o que nós vemos. Mas eu explico que o segredo está no alicerce. Por que que eles aqui no edifício têm as mesmas condutas? Porque isto aqui são modos de defender a criatura que está escondida nos subterrâneos do construto. Lá dentro, as 7 chaves. Está escondida a criatura, o monstro horroroso que o narcisista verdadeiramente é. Por isso que nós dizemos, olha a premissa, pessoal, que o narcisista maligno, ele é um transtorno de personalidade egocintônico. Sintônico é porque o narcisista tem um modo de funcionar para proteger aquele seu núcleo horroroso. E isso foi feito como um mecanismo de compensação e negação. E é por isso que as pessoas do espectro B, de transtorno de personalidade, da empatia zero, como chama Simon Baron-Cohen no livro The Signs of Evil, essas pessoas, elas, e eu explico no meu livro também, com base em Robert Hare, Cobras de Terno, essas pessoas que têm o transtorno de personalidade do grupo B, elas não se incomodam com o modo distorcido de funcionar e desviam a abordagem da própria monstruosidade interior, explorando e atacando o seu entorno. Por isso que a gente chama transtorno de personalidade egocintônico, porque para o narcisista, o problema está em todo mundo, menos nele. Todo mundo que convive na intimidade com o narcisista adoece, ou é distorcido, cria disfunções, ao passo que o narcisista, que está ali botando todo mundo para rodopiar, continua com a convicção plena de que é perfeito, completo e acabado, e não precisa de tratamento. Se vocês têm dúvida, assistam aqui no meu canal o vídeo O Narcisista e Tratamento. Está aqui no meu canal. Também tem o vídeo O Mundo Invertido do Narcisista. São vídeos muito esclarecedores. Então, é uma posição cristalizada. Percebam o nome. É uma posição cristalizada. Portanto, depois que o narcisista cristaliza no seu desenvolvimento, infância e adolescência, esse modo de funcionar, percebam o nome, posição cristalizada narcisista. Isto vai ficar até a morte. Por isso, pessoal, que eu costumo dizer, antes de eu responder às 10 perguntas que eu propus, vejam o alicerce, como tudo fica claro na hora em que você entende isso. O alvo muitas vezes me pergunta, doutor, será que este perseguidor da minha vida, porque o narcisista é um perseguidor do alvo primário, tem os secundários, terciários, porque são órbitas em torno do Sol, entre aspas, que na verdade o narcisista se considera um Sol, mas é um buraco negro, ok? Porque existe esse mundo de fantasia do narcisista. As pessoas às vezes perguntam, antes de nós respondermos aqui, quando o narcisista envelhece, elas dizem assim, mas doutor, será se nem na morte, nem no momento da morte, esta pessoa vai reconhecer
o tanto de mal que fez para mim. Eu digo, se possível, esta pessoa vai mandar escrever na lápide do cemitério. Se possível, essa pessoa também vai mandar publicar nos obituários dos jornais. Tudo de ruim que aconteceu na minha vida foi culpa do alvo. Então, seu perseguidor, se possível, vai mandar escrever na lápide e vai mandar publicar em obituários que foi culpa sua. Porque esta inversão de culpa é um dos mecanismos de defesa para a proteção do alicerce do construtor e jamais expor o monstro que o narcisista verdadeiramente é. Vamos responder agora? Fica fácil, pessoal. Responder. Quando o narcisista envelhece, Dr. Curti, ele fica do mesmo jeito? Aí é que tá. Do mesmo jeito no sentido de transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade é cristalizado. Então ele vai manter os vários mecanismos. Aqui no meu livro eu explico jogos psicológicos. Se vocês não leram o livro, leiam. Isso aqui é um tesouro. Este livro nasceu velho, porque apesar de eu tê-lo publicado em 2019, está completando 4 anos em primeiro lugar na Amazon.com.br em abuso sexual. Este conteúdo aqui começou a ser usado no tratamento de pessoas enredadas por narcisistas e compartilhado com algumas mentes, algumas pessoas iluminadas que se somaram ao meu esforço de sistematizar este novo campo do conhecimento, que não havia no Brasil uma sistematização dessa. Este foi o primeiro livro do Brasil em que se sistematizou a dinâmica narcisista-alvo, jogos psicológicos, prevenção, tratamento, adoecimento. Foi o primeiro livro. Então este livro, que foi publicado em 2019, ele já nasceu velho, porque tudo isso já estava sendo compilado desde 2014. Então, pessoal, eu tenho material, meus pacientes sabem, para pelo menos um livro aprofundando cada capítulo do meu livro. São 20 capítulos. Há material para mais, no mínimo 20 livros. Só não há tempo para escrever, porque eu me dedico à atividade de atendimento nessas minhas áreas profissionais e ninguém consegue fazer tudo. É a primeira lei da ciência econômica, que é a regra da escassez, e a segunda é a da escolha. Como a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo, nós temos que escolher algumas coisas e eliminar outras, segundo a lei da ciência econômica, que se chama custo de oportunidade. Então veja, pergunta número 1, narcisista continua do mesmo jeito até morrer? Em termos de transtorno de personalidade, sim. E em termos de jogos psicológicos que eu explico no meu livro, aqui neste canal tem vários vídeos sobre jogos psicológicos vorazes narcisistas. São os mesmos jogos. Agora, algumas das facetas aflorarão mais. Então, em termos do transtorno de personalidade narcisista, continuará do mesmo jeito. Ele vai melhorar? Jamais. Um narcisista que melhora é um oxímoro. É um paradoxo, é um duplo pensamento. Você dizer que uma mente narcisista, alguém do transtorno de personalidade narcisista, verdadeiramente melhorou, é como dizer entrar para fora, sair para dentro
são antíteses. É como falar em ódio do bem. É como dizer que liberdade é escravidão. Dizer que o narcisista pode melhorar é como aceitar que a fome e a escassez são riquezas. Então, não tem como, pessoal. Se é um transtorno de personalidade narcisista, é cristalizado. Então, melhorar genuinamente impossível. Aí é que tá a chave. Agora, fingir melhorar, aí é outra coisa. O narcisista, terceiro, piora em muito determinados aspectos, porque existem várias. Veja, na árvore envenenada, que é o narcisismo maligno, há vários ramos que são facetas e frutos, que são jogos. Então, de acordo com o contexto, determinados ramos e frutos se exacerbarão. Outros não vão aflorar mais tanto porque o foco está sendo naquilo que é mais adaptado ao contexto do envelhecimento, da vulnerabilidade, da saúde, dos recursos, do poder, da beleza, do foco de atenção que o narcisista passa a ter modificado ao envelhecer. 4. O narcisista, ao envelhecer, ele amadurece, doutor. É aquela mentalidade de que parece uma criança birrenta, dando piti por tudo, fazendo confusão por tudo. Parece uma criança eterna, como eu chamo no meu livro Puer Eternos, ou a síndrome do Peter Pan, que é uma das características, sim, porque do ponto de vista do desenvolvimento do aparelho psíquico, o narcisista, por isso que existe o narcisismo primário, que é o da criança, naquela fase lá dos 2, 3 anos, e existe o narcisismo patológico, que é esse. Alguém que está lá com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, com a mentalidade de uma criança birrenta de 2 anos. Então o narcisista amadurece emocionalmente? Não, pessoal. Porque ele tem um transtorno de personalidade, uma posição cristalizada, em que ele se alimenta de poder, controle e atenção. Poder, controle e atenção. Poder, controle e atenção. Poder, controle e atenção. Este é o combustível que mantém o construto de pé. Consciência dos males. Ele passa a ter consciência dos males. O narcisista sempre teve consciência dos males que comete. O narcisista sempre teve consciência dos males. É que ele não tá nem aí para isso. Porque também existe um espectro, pessoal. Eu explico no meu livro. São 50 tons de narcisismo, vamos falar assim. 50 é uma expressão jocosa, porque na verdade poderia ser 100 mil. São nuances, são matizes. Então o narcisista tem consciência dos males, ele passa a ter consciência, doutor, quando ele envelhece. Ele sempre teve. É porque o narcisista, ou existem aqueles que têm um supremo prazer sádico com os males que comete. Este é o extremo sádico.
E tem aqueles que nem são desse extremo sádico, mas no espectro estão naquela posição de tem consciência dos males que comete ao atropelar os outros, machucar, humilhar, passar a perna, só que ele encara, esse narcisista daqui do espectro, esses destroços que ficam pelo caminho, os alvos, as vítimas, como danos inevitáveis à sua empreitada. Explico melhor. Para o narcisista, os fins justificam os meios. Então ele pode se lançar mão de todo meio, por mais baixo, traiçoeiro, covarde, para atingir seus fins. Então, ao envelhecer, ele continua com essa consciência porque ele sempre teve. Sexta pergunta. Quando o narcisista envelhece, Dr. Kurt, é possível ter uma conversão? Há alguma causa nobre? Aí é onde vem um detalhe. O que é conversão genuína? Pessoal, veja bem, é muito importante ver se a palavra corresponde aos atos. É aí onde as pessoas que têm bússola moral, que falam aquilo que verdadeiramente expressa suas intenções, essas pessoas caem na pegadinha dos que usam palavras para manipular. Muitos narcisistas, ao longo da sua vida, passam por conversões de fachada, que não são verdadeiras conversões. Então, o narcisista que envelhece pode se converter, sim, a uma causa nobre, leiga ou religiosa, da boca para fora, diante da comunidade perante a qual ela tem que repetir feito papagaio as palavras-chave que demonstram a conversão. O narcisista vai fazer isso, só que quem convive na intimidade, por trás de portas fechadas, sabe que aquilo é uma mentira. Pergunta número 7. Quando o narcisista envelhece, é possível ele querer se redimir dos males que fez? Lógico que não, pessoal. Aí onde vem também, vamos lá. Ele pode, na mente de fantasia dele, abraçar determinadas bandeiras, leigas ou religiosas, que lavarão simbolicamente a sua imagem. Ou seja, se a imagem foi bastante manchada, porque o narcisista foi, ao longo da sua existência, deixando vestígios dos seus atos hediondos, ele pode fingir determinados atos simbólicos de tentar limpar estas manchas. Tudo de mentira, pessoal. Porque você conhece uma mudança genuína pela consistência. É muito fácil alguém dizer que agora eu vou ser outro. Agora você pode confiar. Quero ver se isso dura 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Porque a pessoa pode segurar. O narcisista é campeão nisso. Ele, em determinada fase existencial, e na velhice acontece muito, ele
da boca para fora diz que passou por uma epifania, uma revelação e agora é outro. Mas isso não vira esquina, pessoal, porque quem convive na intimidade sabe que ele segura até por um tempo o seu modo impulsivo, agressivo, passivo-agressivo, o agressivo ostensivo, depreciador, autocentrado, egoísta, mas logo volta com a fúria redobrada, fúria quente ou fúria fria. Será que se quando o narcisista envelhece ele passa a reconhecer a sua disfunção? Realmente, eu agora que estou idoso, maduro, atingi a sabedoria e reconheço que eu tenho um modo disfuncional de ser. Lógico que não, pessoal. Na premissa, eu disse que o narcisista tem um transtorno de personalidade egocintônico. Ele não reconhece que o problema está nele. Ele pode até, como mecanismo de chantagem e de barganha, dizer realmente eu preciso passar por um ajuste, tudo para ganhar tempo e evitar que os alvos debandem. Falsas promessas. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no meu canal só sobre falsas promessas. Future faking, que é um dos jogos psicológicos do narcisista para manter o alvo nas suas garras. O narcisista pode vir a ter remorso. Remorso por ter cometido malefícios? Jamais, pessoal. O narcisista é blindado de culpa e remorso. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Narcisismo é a blindagem de culpa e remorso. Para manter o construto, ele é impermeável ao remorso. Quando o narcisista revê a vida e vê aquelas movimentações que ele usou e que não deram o resultado que ele esperava, o que ele tem é raiva, é ira, droga, eu deveria ter usado aquela manobra que eu tinha opção A, B, C, eu apostei nessa, não deu certo, droga. Ele tem raiva por ter usado uma manobra que facilitou o alvo escapar. Então ele tem fúria. O narcisista não tem remorso, ele tem fúria, raiva. Na verdade, eu tenho aqui um seminário sobre narcisismo, a fornalha de ódio. O narcisista tem uma fornalha de ódio. Remorso jamais. O que vai aflorar é a fúria. Fúria de tudo. O narcisista, ele arde numa fúria constante. O narcisista pode, doutor Kurt, vir a ser grato àqueles poucos que não o abandonaram na velhice. Esta é uma pegadinha que as pessoas, os alvos primários da fúria narcisista, é uma pegadinha que essas pessoas podem cair. Agora que o narcisista está velho, doente, vulnerável e só tem a mim para cuidar dele, certamente ele virá reconhecer o meu sacrifício de uma vida. O narcisista não reconheceu, mas agora, ao olhar para o lado e ver que só tem a mim ao lado dele, ele vai agradecer e vai reconhecer. Não vai, pessoal.
O narcisista, ao contrário, se ele só tem agora ao lado dele um suporte, ele não tem mais onde destilar o seu veneno, o seu ódio, o seu azedume, sua fúria. Tudo vai se voltar para aquele alvo. E a pessoa este alvo que sofreu nas garras desse narcisista uma vida, ao estar ali, sozinha dando suporte àquele narcisista envelhecido, doente, vulnerável, vai receber em troca mais insultos, mais depreciação, mais o jogo da máquina do tempo. Explico no meu livro O Jogo da Máquina do Tempo. O narcisista não vai achar apenas motivos da agora para destilar o veneno no alvo. O narcisista, dia a dia, vai recapitular eventos da vida dele com o alvo. Episódios do passado que já foram superados, mas ele vai trazer para o dia a dia dizer, tá vendo? Lembra daquele dia 30 anos atrás, quando você fez isso ou deixou de fazer aquilo? Veja como você é mal, dizendo para o alvo. Lembra daquilo que aconteceu 50 anos atrás? Eu já dizia que você não prestava. Lembra daquilo que aconteceu 60 anos atrás? Que foi uma demonstração de que você nunca devia ter nascido e de que o mundo é um lugar ruim por sua causa. Então o narcisista vai usar episódios. Veja como você não é tão bom quanto A, B, C ou D. Então o narcisista vai usar depreciação direta. Depreciação através do jogo de comparações, dizendo que o alvo não é tão bom quanto o A, B, C ou D. Triangulação. Vai inventar mentiras para o alvo de que A, B, C ou D sempre falou mal do alvo. Mentiras, porque o narcisista é um mentiroso patológico. Vai usar a máquina do tempo, vai usar a técnica de depreciar o alvo para se enaltecer. Vai usar a fita métrica ilimitada, dizendo nada do que você faz é suficiente porque você é um incompetente. Pessoal, o narcisista envelhece mal. A fúria aflora. E o monstro escondido a 7 chaves cada vez se torna mais evidente, conspícuo para o convivente íntimo. Pessoal, encerramos a primeira parte desta aula. Quando o narcisista envelhece. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Compartilhem, façam comentários. E na próxima parte eu vou trazer para vocês uma perspectiva diferente para responder a mesma pergunta: o que acontece quando o narcisista envelhece? Porque aqui eu abordei as perguntas. Na segunda parte, eu vou apresentar uma esquematização dos desfechos, das soluções, entre aspas, que a mente do narcisista vai chegando. Aqui a mente do narcisista vai chegando. Mente narcisista vai chegando quando ele envelhece. Eu tenho 9 desfechos. Encontro vocês na segunda parte do vídeo, quando o narcisista envelhece. Muito obrigado pela atenção de vocês.